Boa noite! Iniciamos mais um Elgue e Você, o nosso programa, sempre com muita informação e conteúdo, com credibilidade, e é sempre um prazer estar aqui juntinho de vocês. E o nosso programa de hoje está mais que especial, cheio de informação e com a presença da desembargadora Clarice Claudino, que nos trouxe aí o conhecimento sobre a visão sistêmica e nos falou sobre o livro da qual ela é coautora. E é fruto de um trabalho conjunto. Eu sou uma das coautoras e tem outras experiências do Brasil todo e também outras da nossa cidade. Tem Sim. Também outra pessoa que e são escreveu profissionais de vários capítulos. segmentos, né? Sim. Que dão um olhar, amplia muito mais o olhar. Exatamente. Fica aqui comigo que o Elgue Você está apenas começando. E hoje é quinta-feira, aquele dia especial, porque é o dia que temos esse quadro sensacional, porque falamos de pessoas que deixaram a sua marca. Chegou a hora do nosso quadro Personalidades daqui. E o nosso quadro de hoje homenageia Carmindo de Campos. Nasceu no ano de 1898, cuiabano e apaixonado por sua cidade em que viveu toda a vida. Foi poeta, jornalista, funcionário público dos Correios e Telégrafo de Mato Grosso. Foi casado com Maria Pinheiro de Campos, com quem teve 8 filhos. Também foi amigo do patrono das comunicações, Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon. Ele era um autêntico cuiabano de Chapecruz. Hospitaleiro, amoroso, bondoso. Ele tinha muito cuidado com as coisas da sua cidade. Tinha uma ligação forte e se preocupava muito com o rio Cuiabá, que estava sempre presente nos poemas e crônicas que escrevia. Na época em que o rio Cuiabá inundava casas e bairros, Carmindo escreveu várias crônicas dedicadas ao rio. O sentimento e a inspiração para ele era como um filho que chamasse a atenção do pai. Nas obras, ao mesmo tempo, faziam alerta às autoridades para o problema social que a enchente causava. Foi homenageado com seu nome em uma das principais vias em Cuiabá, a Avenida Carmindo de Campos, há mais de 40 anos, anteriormente Rua do Barbado. Carmindo de Campos morreu um ano antes da maior enchente da história do rio Cuiabá, em 1974. Uma das obras literárias do poeta parecia anunciar o que aconteceu quando um dos bairros em que ele citava inundado. E aí, gostaram do nosso homenageado de hoje? Quinta-feira é um dia especial e eu adoro esse quadro. Mas segue o baile, né, minha gente? Chegou a hora de deixarmos vocês informados de tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo. Chegou a hora do nosso radar, do nosso quadro de notícias. NASA divulga a primeira imagem de drone em Marte. O pequeno drone, integrante da missão que chegou em Marte em fevereiro, teve a sua primeira imagem no planeta vermelho divulgada no último domingo pela NASA. O equipamento aparentemente chegou intacto e por lá deve ser acionado em breve para realizar um voo histórico. Auxílio Emergencial 2021. Veja como atualizar seu cadastro.
O pagamento das parcelas do auxílio emergencial de 2021 começa em abril, mas quem está apto a recebê-lo vai precisar atualizar seus dados cadastrais até o fim deste mês. Não será preciso comparecer às agências da Caixa Econômica Federal para isso. A conferência será feita diretamente através do aplicativo Caixa Tem, a principal plataforma para recebimento e administração do benefício. Procrastinação, causas e consequências. Estudos sobre a procrastinação ajudam a entender que suas causas estão muito além da preguiça e que suas consequências podem ser sérias. E aí, já estão ligadíssimos em tudo que está acontecendo, mas nós só estamos começando, estamos esquentando. Já já estamos de volta com muito mais, não saia daí. E agora, no nosso programa Elga e Você, teremos o prazer e a honra de ter novamente aqui em nosso programa a doutora desembargadora Clarice Claudino. Doutora, olha, um prazer imenso, é uma honra te ter aqui novamente. Nós ficamos muito felizes com a sua presença. Imagina eu, quanto honrada me sinto em retornar a esta casa e rever vocês, essa alegria toda, essa simpatia. E também ao distinto público, que nós temos aí muitas coisas interessantes para atiçar a curiosidade das pessoas. Isso que nos deixa mais felizes, porque toda vez que a senhora retorna ao nosso programa, vem aqui, sempre as informações são maravilhosas, são importantes para quem nos assiste, faz diferença na vida das pessoas. Total diferença. Nós temos percebido o quanto essas técnicas modernas que o Poder Judiciário tem integrado no seu dia a dia fazem a diferença na vida das pessoas. Sim, é uma fazem outra a forma diferença de ver, né? De uma forma assim, em forma de leveza, não só para dar acordos. É muito interessante todo esse movimento sistêmico. É muito maior do que nós imaginamos. E lançou um livro há pouco tempo, né? Agora em dezembro, onde a senhora é coautora do livro Práticas Sistêmicas na Solução de Conflitos, é isso? Exatamente. Está aí ao lado. A criança recém-nascida e é fruto de um trabalho conjunto. Eu sou uma das coautoras e tem outras experiências do Brasil todo e também outras da nossa cidade. Tem também outra pessoa que e são escreveu profissionais um dos de vários capítulos. segmentos, né? Sim. Que dão um olhar, amplia muito mais o olhar. Exatamente. A gente começa a raciocinar em termos de práticas sistêmicas, imaginando o corpo humano. Quando nós temos um problema num órgão, todo o corpo se movimenta, às vezes de uma forma, às vezes de outra, dependendo do que tem ali de reservas, para então aquele corpo voltar a ser um sistema único e funcionando adequadamente. Sim. Na nossa vida, essa sistemática, ou melhor, esse formato, ele é desde a micropartícula ao universo como um todo. Tudo funciona nessa perspectiva sistêmica. Sim. E aí, quando isso é visto na justiça, foi assim impactante para mim. Eu não conhecia até 2014, por aí, eu não conhecia nada dessas chamadas constelações familiares, sim, que na verdade não é nada novo, mas foi uma compilação, uma organização, uma observação muito longa desse nosso precursor, então, o Bert Helling, que é um alemão. Ele era padre e fez esses experimentos durante muitos anos, inclusive entre os Zulus na África,
pegou muitas daquelas sabedorias ancestrais dos Zulus e foi fazendo experimentos e observações. E ele então catalogou essas 3 leis universais, naturais, não são leis humanas. Ele identificou e denominou como as ordens do amor, que são então aquelas leis que regem os relacionamentos como um todo. A começar pelo próprio indivíduo na sua família, no seu sistema familiar. Que eu acredito que seja o princípio de tudo, né? E o formato do pensar dele foi a partir de então. E as constelações, né? Agora que estão sendo adotadas, e eu tive o conhecimento disso através da senhora, que falou que está adotando isso, trouxe diríamos que esse conhecimento, né, e aplicou nas relações, na justiça, e isso mudou muita coisa. Eu não tinha o conhecimento que isso acontecia, nem que era possível. E isso começa pela minha própria percepção enquanto ser humano. Eu sinto que se essas 3 leis não estiverem sendo harmônicas na minha vida, eu tenho aquilo que Bert chama de emaranhados, eu tenho dificuldades de relacionamentos. Eu, às vezes, não consigo me desenvolver no trabalho ou nos relacionamentos amorosos. Algum tipo de reflexo aquilo vai ter, dependendo da origem. E está, via de regra, nos ancestrais. E aí, então, precisa que se tome consciência do impacto que essas leis, a lei do pertencimento, a lei da hierarquia e a lei do equilíbrio entre o dar e receber. Aí então a gente começa a entender, puxa vida, mas então isso tem uma influência. Uma pessoa que não é reconhecida, que não é aceita na família, que ela tem algum tipo de exclusão, ela vai ter problema, e a família também tem problema, porque o sistema não aceita a exclusão, porque a exclusão causa dor. Então o sistema todo adoece enquanto aquela situação não for olhada, percebida. E então se falam algumas frases para acalmar aquela situação, para movimentar a energia daquela família. Tem então uma técnica já para conseguir aplicar essa sistemática no judiciário? Porque eu tenho uma curiosidade de como isso funciona. Em qual momento na audiência, quando você tem esse conhecimento, quando lê uma peça, por exemplo, ou quando você tem contato com a pessoa? É muito interessante a sua pergunta, e ela vem exatamente ao encontro da maior dúvida que as pessoas têm. Mas como aplicar isso no judiciário? Porque a concepção que as pessoas têm é de uma constelação familiar sendo aplicada, com pessoas fazendo representação de papéis, e então alguém olhando aquela dinâmica para poder entender aonde que está o ponto que tem que ser olhado, que tem que ser validado, que tem que ser tratado. Então, quando isso vem para o judiciário, nós já fazemos isso em forma de oficinas. O juiz pode, diante daquele caso que não se resolve com mediação, não se resolve com conciliação, as pessoas continuam sempre voltando naquela estaca zero do sofrimento, ele pode, então, com esse olhar sistêmico, que nós vamos falar dele daqui a pouquinho, com esse olhar sistêmico ele vai, então, identificar, olha, esse é um caso que pode ser tratado numa oficina de direito sistêmico, e remete para o NUPEMEC este caso. Ele remete um fichário, não remete o processo. Ele remete uma síntese daquele caso e pede, olha, coloque esse caso na oficina, na próxima oficina. Porque numa oficina são vários casos que são colocados para olhar. E aí pode também ser o advogado, já também com um olhar sistêmico. Um advogado que já está com essa visão, já despertou para esse universo, inclusive, que é uma ciência. Cursos hoje, né, para não esses é advogados. Ocultismo, não é religioso, não tem nenhum cunho que não seja científico. Essa é uma ciência
para as pessoas não terem aquele O bloqueio. misticismo, de né? misticismo. Muitas pessoas têm um certo bloqueio por causa do misticismo. Sim. Acha que aquilo ali é uma prática mística ou espírita ou qualquer tipo, não tem nada de manifestação sobrenatural. Sim. É apenas uma dinâmica das forças que norteiam a nossa vida como um todo. A nossa energia. A nossa né? energia. E todos nós temos o nosso campo energético que se soma com o seu, com o de outro, dependendo do campo em que eu estou olhando. Se eu vou olhar o campo empresarial, eu tenho uma energia para ser olhada. Se eu vou olhar o campo da família, eu tenho que olhar o campo energético daquela família. Sim. E ali, então, a gente vai colocando os representantes para que quem está de fora se veja naquela situação e sinta o impacto das emoções. Olha, é impressionante os insights que vêm na hora para quem está assistindo aquela representação. De repente ele vê o óbvio, Sim. o ululante, mas que ele não tinha percebido até então. Também tem toda a questão emocional que envolve tudo. Às Tudo vezes, passa pelo para emocional. isso, parar a pessoa, para ter essa reflexão, olhar como se colocar a situação, para ela analisar. Isso aí já causa um outro impacto para a pessoa. Na programação mesmo. neurolinguística a gente usa muito isso, né? Que é aquela situação do distanciamento. Você você vê a situação de fora. E aí, então, você tem consciência do que aquilo pode estar impactando a outra pessoa. Isso. E aí a quase gente usando a sai da empatia pior também, armadilha do ser humano, que é responsabilizar o outro. Demais, doutor. Essa é isso mesmo. a armadilha que mais nos pega e nos prende no sofrimento. Não é não assume suas conseguir responsabilidades. aceitar que num problema pelo menos 50% é meu. É minha culpa. Pelo Eu menos. estou, né? E aí a gente também abole essa palavra culpa e põe outra no lugar, que é a responsabilidade. Isso dá uma leveza muito grande, porque a culpa dói. Sim. A culpa machuca. Perfeito. A culpa faz com que a gente entre num estado de ebulição emocional que os olhos ficam vendados. Eu te remeto à culpa, você me traz de volta, aí a gente faz o uso da lei do dar e receber no lado negativo. Sim. Quando eu te dou uma ofensa ou te dou uma culpa, você me transfere ela de volta com mais um pouquinho. E assim a gente vai fazendo uma espiral que só aumenta todo o desgaste, toda a angústia, e a solução vai ficando mais doutora, longe. que é um problema que vem de criação, né? Porque quando somos pequenos, fala, quem foi o culpado? Qualquer Exatamente. coisinha, e a criança já quer se furtar daquilo porque tem medo da punição. Desde então, a mais tenra idade, né? Isso, daí, se falasse assim, quem foi o responsável por isso? Não, a responsabilidade desse ato é a sua abordagem que nós sofremos, né? De certa forma, às vezes não é por mal, mas a gente cresce com isso, né? Tentando se furtar. A gente vive no piloto automático, nesse esquema. E aí é preciso se dar conta disso para poder sair dessa automaticidade. Nossa. E aí entra o que eu estava te falando do olhar sistêmico. Mas também não só o juiz, nem só o advogado pode pedir que o processo vá para uma oficina. A própria parte também pode. Olha que maravilha. E pode pedir até antes do processo. Se ele for a um SEJUSC, ele vai ter o atendimento pré-processual antes de e vai uma ter ação judicial. acesso a esse trabalho antes da ação judicial. Nossa, que maravilha. As partes são convidadas, Sim. programa-se uma data e elas podem comparecer ou só autorizar que se faça um movimento sistêmico naquele caso, naquela situação, sem que ela esteja presente. Que Também maravilha. não é preciso, não é obrigatória a presença, obrigatória é a anuência, porque a gente não violenta a vontade de ninguém. Lógico. E nenhum desses métodos que são considerados alternativos, mas na verdade hoje eles são os principais. Porque nós já percebemos, o mundo já percebeu,
que o ser humano necessita de um tratamento adequado, dependendo daquele tipo de sofrimento que ele apresenta. Sim. Porque se eu der uma sentença nua e crua, sem fazer essa investigação, ele não vai ter sossego interno. Ele também não se sente satisfeito. Não se sente satisfeito. Vai voltar com outro problema daqui a pouco. Doutora, eu quero falar um pouquinho mais disso e principalmente do olhar sistêmico, mas eu vou pedir, vamos segurar um pouquinho. Eu vou chamar um intervalo, mas a gente já volta, é rapidinho. Estamos de volta hoje com esse programa mais que especial, recebendo a desembargadora Clarice Claudino, que já falei no primeiro bloco, eu me sinto muito honrada, adoro tê-la aqui, porque o bate-papo é muito interessante, é muito informativo, traz questões assim que estão acontecendo agora que eu tenho certeza que vai transformar o mundo. Essa visão é muito nova e impactante, importante, né? Uma visão do judiciário que está se transformando. E eu acredito que ela tem um viés dos mais importantes, que é a humanização. Perfeito. Isso me leva a estudar, a me propor a continuar na ativa o tempo que eu puder para levar e deixar esse legado para as pessoas. Porque a mim, como ser humano, me fez uma diferença abissal na minha vida, essa percepção de que se nós temos um lugar naquele lugar onde nós trabalhamos, se eu pertenço, se me deixam pertencer, se eu não cheguei ali de uma forma que alguém me bloqueou, eu tenho uma desenvoltura. Se eu chegar num ambiente de trabalho ou se eu vier a uma família, se eu entrar numa família, se eu for concebido, nasci e for rejeitado, isso é uma marca que quem vai ter que trabalhar isso, hoje a gente já faz esse trabalho de orientação com os adotantes, para que eles percebam que o principal, o mais importante, os pais biológicos já fizeram, que foi dar a vida àquela criança. Concepção, né? E isso eles têm que deixar a criança pertencer àquele sistema familiar e não simplesmente excluir, porque isso não dá certo. Isso gera muito desconforto e sofrimento lá na frente. Então o pai e a mãe adotivo ou adotante, ele precisa conhecer isso. Ele precisa conhecer que ele está levando para a sua responsabilidade alguém que foi concebido com material genético de outros dois, de um casal, Sim, que tem o seu valor e que não pode ser alijado da vida da criança no sentido de dar a essa criança e dar a esse casal um lugar na vida dele. Então, a criança, ela tem que ter esse conhecimento. Tem que ter esse conhecimento. Da origem. E muito mais. Antigamente, eu tenho inclusive casos na família de que quando se adotava uma criança, pegava aquela criança e fazia o registro como se fosse filho biológico. Sim. Alijando por completo aquela marca na vida da criança. Tinha como se fosse algo positivo, né? Como se fosse algo positivo. A intenção era ótima, é. Mas o resultado, eu conheço, é desastroso para essa criança que ela não consegue ter um lugar no mundo. Ela não está lá e ela não está cá. Então, esse trabalho para os adotantes também a gente faz orientações. Na vara de violência doméstica tem um trabalho muito interessante, que inclusive é um dos capítulos desse livro, A Experiência. Sim. Em que também faz com que as pessoas são chamadas em grupos e elas estão, então, por meio de uma palestra, são informadas, são despertadas para essa visualização da situação delas sob o viés sistêmico. E os resultados são maravilhosos. Também o conhecimento é uma evolução para a pessoa, né? É muita né? evolução. Aqui o capítulo que eu escrevi, na verdade é um relato de um caso que a doutora Jaqueline Cheruli, da terceira vara de família de Várzea Grande, ela que é a coordenadora dessas oficinas no estado todo aqui.
e ela que relatou para mim essa história dessa criança que não conseguia, ninguém conseguia chegar perto desse menino. Era um terror. Sim. E o pai não aguentava, o pai não queria, ninguém queria, era um problema muito sério. Não tinha condições. E que na mediação não deu o resultado esperado. Todos os tratamentos, ele acabou se envolvendo com dependência química, tudo que se tentava não dava o resultado. Porque ele não se reconhecia e ele também não era reconhecido naquele sistema. E aí vem a segunda lei, que é a lei da hierarquia. Também uma coisa muito comum entre as famílias. O filho, que não é o mais velho, tomar o lugar do mais velho. Isso dá uma confusão sistêmica que não imagina. Por quê? Pela lei da hierarquia, o que veio antes tem que ser respeitado. Sim. O lugar dele é dele. Eu sou a segunda filha, eu tenho que me comportar como segunda filha e não como primeiro. Nossa, isso é um conhecimento. Essa é uma experiência que eu vivi. Sim. Eu carreguei a família durante décadas e era muito pesado, era muito sofrido, era muito desumano para mim. E quando eu percebi isso, foi libertador, porque eu estava ocupando um lugar que não era meu. Eu já ocupei o lugar do meu pai, eu já ocupei o lugar da minha mãe, eu já ocupei o lugar do meu irmão mais velho. Olha a inconsciência onde nos leva. Isso causa realmente um prejuízo muito sério. Inclusive doenças. Inclusive doenças? Doenças. Isso é preocupante. Inclusive mas dependendo da nossa... às vezes a gente tem uma personalidade que você acaba assumindo esses papéis sem perceber o prejuízo, sem ter conhecimento. Exato. Isso para mim mesmo, eu já tinha ouvido falar sobre isso, mas não tinha esse conhecimento. Quero até aproveitar a oportunidade para aprofundarmos um pouquinho mais. É muito sério isso. É muito sério. É muito sério. Ainda mais pela sua experiência. Como se libertou disso? Olha, hoje eu respiro assim a plenos pulmões, porque era muito dolorido. Primeiro que é pesado, segundo que é frustrante, porque você não consegue fazer o que gostaria. Você está numa posição fora do lugar, é desconfortável. Por mais que você tente, você não vai conseguir. Tenta. E também tem um sentimento estranho, um misto de culpa com raiva. Porque você sabe inconscientemente que aquilo não é um papel seu. Mas você não consegue sair dele porque você não tem a consciência de que aquilo realmente não é a sua obrigação, não é da sua responsabilidade. E aí, então, é que vem essa sensação libertadora. E o começo de tudo isso, agora eu vou falar do olhar sistêmico. E quando a gente descobre, então, essas 3 leis, que eu não falei da terceira ainda, que é o dar e receber, Sim. Se num relacionamento em que eu só dou o tempo todo, faço tudo, não deixo a pessoa mal respirar, para mim é pesado, eu fico sempre cobrando da outra pessoa. Sim. E para ela é mais pesado ainda. Geralmente essa pessoa não vai aguentar muito tempo nesse relacionamento. Por mais tal que você é o peso. Está ali, sim. E a gente pensa pela lógica equivocada, puxa, se eu fizer tudo, ele vai ficar comigo. Sim. É o contrário, tem que ter equilíbrio. Então, todas as vezes que eu faço um agrado para você, você se sente bem e quer fazer um outro agrado para mim um pouquinho maior. Esse é o dar e receber positivo. Mas também tem o negativo, que eu já disse, né? Então, quando a gente troca farpas, a tendência é as farpas também irem fazendo com que a coisa vá piorando, vá se exacerbando e chegue ao insuportável. E o que é pior, eu saio desse relacionamento, se eu não tiver consciência do que aconteceu e fazer as mudanças, os movimentos internos, vai acontecer de novo com outra pessoa. Então só muda o cenário, mas a situação tende a se repetir. Sim. E é muito comum a gente ver na justiça os casos reiterados de pessoas que já passou por uma situação parecida, 1, 2, 3. Meu Deus, parece que isso
É um círculo que não... É uma energia que está ali, né? A pessoa às vezes acha, nossa, eu sou perseguida, isso acontece sempre comigo. E aí começa a adoecer. Não assumindo a responsabilidade, né, doutora? Exatamente. Não assume a responsabilidade. Então, o pulo do gato é o olhar sistêmico. É perceber como essas 3 leis estão atuando em mim. Sim. Como eu enxergo o outro. Quando eu te vejo, Elga, eu tenho que ver que você tem por trás de você todos os seus ancestrais. Eu tenho o seu pai, eu tenho a sua mãe, eu tenho o pai do pai, a mãe da mãe e toda a sua ancestralidade para eu acolher. Sim. Então, quando eu acolho a Elga do jeito que ela é, com toda a sua carga familiar, com todo o seu sistema familiar, eu já começo a dar um espaço maior para a minha aceitação. Venha o que vier, é seu, não é meu. Eu não vou começar a entrar no seu problema. Sim. E o juiz precisa dessa visão. E agora nós estamos realizando um curso de justiça sistêmica. Olha que maravilha! Conseguimos ofertar esse curso, 500 vagas. Nossa! Para servidores, para parceiros, para magistrados, para que então nós possamos perceber o quanto é válida essa nossa percepção aguçada para as coisas que a gente não está enxergando com os olhos da carne, mas está sentindo o impacto. A gente sente o impacto na nossa profissão, por exemplo, é um nível de adoecimento absurdo entre os magistrados. Sim, eles... E não é só pela enorme carga de trabalho. Eles absorvem, né? Peso, pela energia densa que a gente acaba absorvendo. E também, às vezes, eu acredito que você tomar uma decisão na vida de outra pessoa, você assume também uma responsabilidade para você, aquilo se acumula? Pode ser algo assim? Se você acha que você não está sendo muito justo ou faltou alguma coisa, eu acredito que aquilo pode se acumulando, né? E vira um peso na sua vida. E a frustração de ver que eu fiz o meu melhor, mas não atingi a paz, não levei a paz ao coração daquela pessoa ou daquelas pessoas. Isso para nós é muito pesado, porque aí um recorre, outro recorre, entra com outro processo, não cumpre o prometido e vai indo, aquela bola de neve só vai aumentando e a gente vê que as pessoas não sossegaram, não encontraram paz. E o mais importante, o principal objetivo da justiça é levar a pacificação. Sim. E aí a gente se distanciando disso fica muito frustrante. Sim, esse olhar agora, trazer esse conhecimento até para advogados, porque antes eu acredito que recorrer era procedimento, né, doutora? Tipo, nem que onde tinha possibilidades de recurso, os advogados queriam recorrer, então era uma filosofia da justiça, que você brigava até o final, e hoje em dia não. Eu acredito que o olhar é a solução efetiva, verdadeira do conflito. Litigar por litigar, aquela ânsia de vencer, né? Nós fomos educados na faculdade para ter esse comportamento. Sim. E era combatividade o que nos era ensinado. Hoje esse conceito já está relativizado. Felizmente, a gente já tem mais pessoas olhando com um olhar mais além, vendo pessoas e não só procedimentos, não só institutos a serem cumpridos, mas vendo pessoas naqueles processos. Não só do nosso lado como magistrados, mas também os advogados. Que a cultura mais pesada do litígio realmente vem da advocacia por causa da formação. Então, foi colocado lá numa forma quadradinha para fazer valer a sua tese até o final. Até o final. Sem se importar, sem olhar mais adiante e ver o sofrimento que aquelas pessoas continuavam sendo submetidas, apesar de ter ganho a sentença no primeiro grau, no segundo grau, nas instâncias superiores, a pessoa não estava feliz, não retomava a sua vida, não
tinha a satisfação plena daquilo que machucava, porque Sim. a ferida não foi tratada adequadamente. E aí nós temos hoje essas outras portas em que nós podemos convidar as pessoas a adentrar e elas então se perceberem com mais profundidade. E a aquiescência disso? A aquiescência disso é muito interessante, porque no começo muita gente olhava desconfiada. Ah, isso é modismo, esse negócio de constelações, isso é modismo. Mas daí quando a ciência hellingeriana foi se firmando, hoje já se percebe, por exemplo, os resultados magníficos na educação com as constelações ou com os princípios das constelações, das leis da ajuda, das leis do amor, não só nos relacionamentos humanos, mas na educação, na saúde. Então, com esse arcabouço de elementos científicos que foram sendo agregados, Sim. isso trouxe para nós no direito mais argumentos, mais substância para, então, convidar as pessoas, pelo menos para vir conhecer. Com certeza, Olha, porque... se não fizer bem, mal não vai fazer. Isso! Então, porque era não assim que a adianta gente você começou. fechar os olhos, Exatamente. né? Falando, não, eu quero ser simplesmente resistente a isso, não quero Exato. mudar, né? Então, assim, se está vendo ali, se tem gente que precisa ver para crer, né, Tem. doutora? E tem pessoas que buscam conhecimento, ele provoca aquilo, mas tem pessoas que são resistentes. Mas eu fico muito feliz que isso já seja algo que cada vez já está, assim, tomando conta, né, dos setores que são... que tipo, não é o mais, mas é um dos mais importantes que nós temos, que é o do judiciário, que move e está aí presente na vida de muitas pessoas, né? Com certeza. E lógico que hoje tem terceiro bloco, sim, com a nossa desembargadora. Então, não saia daí que a gente já volta. Estamos de volta hoje, especialmente 3 blocos, sim, com ela, a nossa desembargadora Clarice Claudino, que nos está passando muita informação, né, doutora? Com certeza. E esse caminho, ele também não é assim de uma hora para outra. Cultura não se muda de uma hora para outra. É preciso ter essa certeza de que o que nós estamos fazendo é bom, auxilia, dá resultados, mas não é uma mágica. É um processo que nós temos que nos educar, o olhar para ser diferente. Educar o olhar do outro também está disponível para ajudá-lo a se perceber, a perceber onde estão as melhores escolhas e fazer os movimentos que precisam. Então, às vezes um filho e um pai que estão estremecidos e que às vezes nem entende por que está estremecido e identifica lá numa ancestralidade uma situação que ele então tem um insight, fala, puxa vida, isso aqui realmente faz sentido. Sim. E ele então olha para aquele pai e fala para ele, eu sinto muito. Isso tem um impacto que não é pequeno. O alívio que essas pessoas sentem quando elas então se permitem olhar mais além e ver que aquele pai pode não ser o que ela idealizou, mas é o pai que ela precisava. O pai, cada um tem o pai que precisa, cada um tem a mãe que precisa. E esse valor que a gente dá na percepção sistêmica da figura do pai e da mãe, ligado à origem da nossa vida, ele é supremo, ele é muito grande. Então, a gente vai ver sempre o pai e a mãe maior do que nós. Sim. Quando nós nos igualamos ou ultrapassamos a figura imaginária dos nossos pais, nós não fazemos um bom movimento. Nós estamos fadados a ter problemas, a ter emaranhados. Então, a figura, por isso que Bert falava muito de tomar pai e mãe. Quer dizer, receber do pai e da mãe a vida, que é o bem mais precioso de todos nós. Com certeza. E aí, quando nós começamos a fazer esses exercícios,
a gente vai se aliviando, vai tomando pé da situação e tomando o seu próprio lugar. Maravilha. Inclusive os filhos abortados, eles não são alijados do sistema familiar, eles pertencem. Nossa. Porque às vezes o desconhecimento ou a exclusão de um abortado, ele causa muito sofrimento para um sistema inteiro. É como o nosso corpo. Se estiver faltando um pedaço no meu organismo, no meu sistema digestivo, ele vai ter problema. Eu vou ter problema. Ele não vai funcionar plenamente. Essa mesma ideia também é no nosso sistema familiar. Então, enquanto todos não são reconhecidos, têm o seu devido lugar, têm a sua hierarquia respeitada, o que veio antes, ele tem o lugar de antecedência. E também o equilíbrio no dar e receber. Pais que só dão para os filhos e não cobram nada deles nunca. Estão fadados a terem esses filhos emaranhados, porque está desequilibrado o dar e receber. Então é preciso que todos tenham essa percepção de que dar e receber. O que nós vamos receber de um filho pequenininho? Por enquanto nada, mas vai chegar a época em que ele tem que dar. Sim. Ele tem que dar em termos de postura, de consciência, de respeito, de responsabilidade e às vezes até de tarefas mesmo. Sim, né? Isso é fundamental. Faz parte. Exatamente. Os pais têm que ter esse conhecimento, essa atenção, né, doutora? Exato. Eu acredito que seja atenção. Consciência. Melhor. É a palavra. Doutora, olha, estamos aqui com o nosso tempo estourado, mas eu assim, adorei a sua presença e eu quero saber como adquirimos esse livro, que é uma visão em vários segmentos, né, inclusive o da senhora, e eu acredito que seja uma obra que vale a pena a gente incluir aí, né, nos livros de cabeceira e ler. Olha, aqui tem coisas muito interessantes nesse livro. Ele é da editora Líder e a editora tem um site onde tem todas as informações, onde adquirir, inclusive na Amazon também tem. Mas o mais certo, o mais fácil é entrar no site da editora Líder. Vamos colocar o site, então, para as pessoas pessoas entrarem. Mato Grosso está contemplado com mais de um caso aqui e tem histórias aqui todas verdadeiras de profissionais da advocacia, da psicologia, peritos judiciais. Olha só. Todos eles, então, fazendo uma demonstração muito clara e simples de como essas leis sistêmicas atuam nas nossas vidas, nas nossas profissões. Com certeza. O prefácio é do juiz que começou este movimento sistêmico no direito, que é o Sam Storch, é um juiz da Bahia, ele acho que agora está em Itabuna, e ele então que cunhou essa expressão direito sistêmico, que na verdade não é uma nova modalidade do direito, mas é uma forma de olhar o que nós fazemos no dia a dia no direito. Isso é muito importante que a gente saiba. É mesmo que olhar a prática, né? Exato. O que acontece diariamente. É uma percepção diferenciada. Uma percepção. Maravilha. E eu convido a todos para mergulharem nesse novo olhar sistêmico, porque ele se aplica não só no direito. Com certeza. Ele se aplica na nossa vida enquanto ser humano, ele se aplica nas nossas relações e também nos nossos sonhos para o futuro. Com certeza. Porque se eu estou com um deslocamento na minha situação, por exemplo, de hierarquia ou de pertencimento, isso às vezes causa bloqueios que nós não vamos a lugar nenhum, embora tenhamos muita vontade, muita persistência, muito talento, e as coisas não acontecem. Você fica ali naquele ciclo, porque tem, né? o que o Bert chama de emaranhado. Então, é muito simples e é também uma coisa sensível ao nosso coração. Não tem como falar que sai do mesmo jeito que entrou num exercício sistêmico dos mais simples que a gente faz. Mexe com o nosso emocional, mexe com o nosso coração, porque a gente sente na alma. São movimentos da alma que nós fazemos, então,
trazendo para o direito ou trazendo para a nossa vida cotidiana. É uma informação transformadora. É uma transformação. Sim, que as pessoas têm que ter esse conhecimento, temos que provocar mais, viu, doutora? Precisa retornar aqui ao nosso programa. E o mais importante, não precisa ser constelador para entender tudo isso. Para entender, sim. Não precisa. Tipo, só pelas suas palavras, pelo o que a senhora passou aqui para mim e para os telespectadores, a gente já sente, assim, que faz sentido, sabe? Você o tempo todo está ali falando, olha, esse ponto aqui fez uma diferença para mim, eu vou me aprofundar mais e ter esse conhecimento. Então, a gente precisa estar falando mais. Porque Por isso que eu disse que eu ia aguçar bastante a curiosidade de muita gente. Eu já estou, assim, curiosíssima. Foi demais. assim que eu fiquei, quando descobri essa palavra sistêmica. Puxa vida, mas realmente faz todo sentido. Eu busquei a definição. É uma definição um pouco, né? Você tem que compreender. Mas quando você traz ela para o seu corpo, você pensa que você perdeu a unha, que seu corpo inteiro está trabalhando para recuperar aquela unha. Sim. É impressionante. E que o corpo inteiro está regimentando. Então, um sistema digestivo, um sistema circulatório é um bom exemplo para a gente imaginar e começar a desenvolver essa percepção. A resposta parece que está em nós mesmos, né? Claro, está tudo aí, só que nós ainda não temos olhos de ver, mas podemos despertar. Desenvolver, né? É para isso que nós estamos aqui, eu acho, né, doutora? E é essa a beleza da vida, né, Essa é a beleza da vida. Essa é a beleza Olha, já quero te fazer um novo convite para nos honrar aqui com a sua presença e com tudo que você nos traz de conhecimento. Eu fico muito feliz em tê-la aqui, de verdade, e quando puder retornar, eu já estou aqui pronta para te receber. Eu fico muito agradecida. Eu gostaria muito também de ter uma oportunidade de falar sobre a comunicação não violenta. Olha, que é um olhar também muito profundo e curador das relações e que eu também tenho me dedicado bastante a ele. Vou até fazer agora umas pequenas publicações no Instagram para ir. Fazendo pequenas pílulas. No seu Instagram, então, e aí as pessoas já vão tendo aquele contato. Exatamente. E já vamos marcar a data, então. Vamos. Tá bom. Estou sempre às ordens. Doutora, olha, sempre um prazer te receber. Com certeza, novamente, rapidinho, já estará aqui com a gente. E com esse assunto maravilhoso, né? Comunicação não violenta. Estou ansiosa. Eu que agradeço e rogamos aí que tenhamos essa oportunidade em breves dias e me coloco à disposição. Uma das coisas que eu aprendi com esses movimentos sistêmicos é que nós estamos a serviço da vida. E quando eu estou realmente a serviço da vida, as oportunidades não param de aparecer. E essa aqui é uma prova disso. Eu que agradeço demais, fez todo sentido para mim, agora mais ainda. Obrigada. Então, estamos juntas e até a próxima. Gratidão imensa. Eu que agradeço. E o Elgue Você de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta sempre às 21h30. Perdeu algo? Quer entrar em contato com a gente? Tem novidade agora. Aponte o seu celular para os QR Codes que estão aí na sua tela e vão diretamente para as nossas redes sociais e também para o nosso canal no YouTube. E essa entrevista já está lá à sua disposição e não se esqueça de se inscreverem. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.